Muito bem, estamos de volta para a gente continuar a nossa aula, né, sobre sistemas de bancos de dados. Na aula passada, você aprendeu o que era o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, o SGBD. Na aula de hoje, nós vamos conhecer outros termos e conceitos relacionados que são importantes para que a gente possa entender melhor sobre sistemas de bancos de dados. Especificamente, na aula de hoje, nós vamos discutir sobre aplicações e ferramentas utilitárias. Preste atenção aqui você. Esses termos, esses conceitos, eles não são assim bem padronizados não, tá bom? Cada autor fala uma coisa diferente, tem muita confusão. Então eu vou utilizar uma divisão aqui que pode não bater com alguma divisão, alguma conceituação que você encontra em livros de literatura sobre banco de dados. Não é muito importante o termo exato que a gente vai utilizar. É importante que você entenda sobre o que a gente está falando, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos saber são o que são aplicações, vou colocar aqui em vermelho, aplicações de bancos de dados. É um conceito amplo, né, mas que, em geral, indicam os softwares que são amigáveis para os usuários não técnicos, os usuários finais do sistema. É aquele usuário que trabalha no setor de atendimento, trabalha no financeiro, na contabilidade, trabalha na coordenação de alguma empresa. Ele abre ali o sistema de banco de dados dele, abre um software, uma aplicação para trabalhar com o sistema. Então, esse tipo de software, ele é bem voltado para o usuário final, ele é extremamente amigável, ou pelo menos deveria ser, e ele tem uma interface gráfica. São softwares realmente voltados para o usuário final. Além dos softwares voltados para o usuário final, a gente tem as ferramentas ou os utilitários, tá? Tem autor que chama de ferramenta, tem autor que chama de outro autor que chama de utilitário. Eu costumo chamar de ferramentas, tá? São ferramentas que a gente utiliza para fazer uma conexão direta a um banco de dados através do SGBD. Essas ferramentas, esses utilitários, eles são mais voltados para os usuários técnicos, são usuários geralmente da área da TI, até usuários assim finais, mas que são mais avançados, então eles podem usar uma ferramenta que nos permite fazer uma conexão direta com o banco de dados através do SGBD. Em geral, essas ferramentas não são extremamente amigáveis, não, tá? Ah, existe um, existe um custo-benefício, né, dessas ferramentas, vamos dizer assim, entre ela ser amigável versus poderosa, cheia de funcionalidades. Quanto mais, vou marcar de verdinho aqui, ó, quanto mais amigável a ferramenta ela é mais engessada. Por quê? Porque você tem que planejar ela toda para ser de uso fácil para o usuário. Então, geralmente, esses softwares amigáveis, eles são voltados para os usuários finais, são softwares de aplicações de sistemas de banco de dados. Já os softwares que são mais poderosos, as ferramentas mais poderosas, elas estão preocupadas em dar funcionalidade para o usuário poder trabalhar. Então, elas não são muito amigáveis, elas são mais voltadas para os usuários técnicos. E essas ferramentas técnicas para a gente fazer uma conexão direta ao banco de dados através do SGBD, algumas possuem interface gráfica e outras são simplesmente de interface de linha de comando, como a gente viu na aula passada. Vamos passar rapidamente aqui por algumas aplicações gráficas. Olha só, isso aqui são dois exemplos, eu já mostrei isso aqui em outras aulas, de aplicações de banco de dados. São aplicações que têm uma interface gráfica para o usuário, são aplicações amigáveis. É fácil de usar, depois que você tem ali um certo treinamento, depois que você acostuma a usar com essa aplicação, então é fácil de você trabalhar com ela. Em compensação, pessoal, ela é extremamente, vamos dizer assim, fixa, né? Ela tem essa estrutura fixa. Com esta aplicação, você só consegue fazer uma determinada coisa. Se eu estou trabalhando aqui com o Internet Banking do Bradesco, por exemplo, que é esse print aqui, a única coisa que eu consigo fazer com essa aplicação é
Movimentação financeira. Ah, eu quero um relatório específico que não tem nessa aplicação. Pô, não, então não tem, você não consegue fazer. A mesma coisa aqui, ó, se eu estou trabalhando no cadastro de produtos da farmácia hospitalar, de algum determinado hospital, utilizando esse sistema aqui, a interface é amigável, tá vendo? Olha, tá tudo bonitinho, tudo fácil para o usuário. Em compensação, se alguém quiser alguma coisa que não tem aqui na interface, ele não vai conseguir fazer. Então, isso é o que a gente costuma chamar de aplicações de sistemas de banco de dados. São essas interfaces mais amigáveis, voltadas ao usuário final. Em compensação, as ferramentas, né, os utilitários, geralmente são mais voltados para usuários avançados ou para o pessoal de TI, né? Ou para o próprio pessoal da TI. Essas ferramentas, elas permitem que eu faça uma conexão ao banco de dados através do SGBD. Em compensação, para trabalhar com essas ferramentas, eu tenho que ter um conhecimento técnico. Olha só, aqui, ó, eu estou fazendo uma query SQL, uma consulta SQL, não precisa se preocupar com isso aqui, nós vamos aprender a linguagem SQL. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma query SQL, uma consulta SQL, diretamente a um banco de dados. Eu estou pedindo para ver aqui simplesmente o nome completo de um funcionário e o departamento onde ele trabalha. Esta programação aqui é enviada ao SGBD, o SGBD processa e retorna um resultado, retorna o que eu pedi. Então, essas ferramentas, esses utilitários, eles são mais poderosos no sentido do seguinte, eu tenho liberdade de fazer muita coisa que as ferramentas, as aplicações não têm. A aplicação é uma tela engessada, eu só consigo fazer o que está aqui. As ferramentas não, eu consigo ter liberdade total para fazer qualquer coisa que nem esteja programada na tela de uma aplicação. Em compensação, eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que ter um nível de conhecimento técnico mais elevado do que um usuário final. E essas ferramentas, pessoal, além delas serem de interface gráfica, eu também tenho as ferramentas de linha de comando, as ferramentas Command Line Interface. Nós já vimos, nós demos exemplos na aula passada. Aqui eu tenho uma ferramenta chamada PSQL. Esta PSQL é uma ferramenta cliente de linha de comando, Command Line Interface, que me permite fazer uma conexão ao sistema de gerenciamento de banco de dados chamado PostgreSQL. Então, ó, é a mesma pergunta que eu fiz na interface gráfica, eu estou fazendo aqui na interface de linha de comando. Olha só, eu estou utilizando uma ferramenta de linha de comando, ó, para fazer exatamente a mesma consulta SQL. Eu quero ver o nome completo e o departamento de um funcionário. Então tá aqui, ó, William Gates, a contabilidade, Jennifer Walling, a administração, a Kimberly Grant ainda não está alocada a nenhum departamento. Então o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando uma ferramenta, um utilitário para me conectar ao SGBD e rodar algum relatório, alguma consulta, alguma programação que a gente fala que é da minha vontade, tá bom? Então, rapidinho aqui, vamos voltar. A gente tem as aplicações, que geralmente são amigáveis, voltadas para o usuário final, e a gente tem as ferramentas, que não são amigáveis, são mais poderosas e são mais voltadas para os usuários técnicos. Bom, agora eu gostaria de discutir uma coisa. Independente da aplicação, se ela é uma GUI, se ela é uma ferramenta, independente do que eu estou trabalhando, essas aplicações, elas costumam ter características em comum. Então eu vou falar agora sobre as características comuns das aplicações
E depois eu vou falar um pouquinho sobre como evoluiu a interação dessas aplicações dos bancos de dados com os usuários. Então eu vou tratar sobre esses dois assuntos que estão aqui no cantinho aqui em cima agora, tá? As características comuns de todas as aplicações de banco de dados e a interação com o usuário. Começando pelas características comuns. Os primeiros bancos de dados surgiram na década de 60. Eles eram bem assim, rudimentares, simples, se comparados com os bancos de dados atuais, e eles foram desenvolvidos por necessidades comerciais, necessidades de armazenar dados empresariais. Hoje em dia, eu tenho bancos de dados com aplicações extremamente complexas e não só para necessidades comerciais, também para suprir necessidades pessoais. Agora, independentemente se as aplicações são simples ou complexas, são mais rudimentares ou são mais atuais, independentemente do tipo de aplicação, todas elas exibem três características em comum. Primeira característica: o aspecto central da aplicação são os próprios dados. Todas as aplicações são focadas em dados. Já vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Segunda característica: essas aplicações são capazes de lidar com diversos tipos de dados. Olha só, nós já tivemos uma aula onde a gente aprendeu o que era dado. Agora nós vamos ver que existem três grandes categorias de tipos de dados. Existem os dados estruturados, não estruturados e os semi-estruturados. Nós já vamos ver sobre isso. E a terceira característica comum a todas as aplicações é que elas fornecem abstrações eficientes. Se uma aplicação não fornecesse uma abstração, uma maneira de interagir com o banco de dados que facilitasse o uso pelo usuário final do sistema, o sistema de banco de dados, a aplicação de banco de dados não iria muito para frente, não. Então, independentemente da aplicação, se ela é simples ou complexa, atual ou legada, elas têm essas três características em comum. O aspecto central são os próprios dados, elas lidam com diversos tipos de dados e fornecem abstrações eficientes. O que eu quero dizer quando o aspecto central são os próprios dados? Bom, pessoal, olha só. Se você está investindo tempo, dinheiro, esforço de treinamento para coletar, para construir um sistema de banco de dados, é porque você considera que os dados são valiosos para você. E hoje em dia, realmente, os dados são um dos maiores ativos de qualquer empresa. Empresa que está hoje no mercado trabalhando, não coleta, não gerencia, não analisa, não utiliza dados para tomar decisões estratégicas, vai acabar ficando para trás. Os concorrentes vão sair muito na frente, essa empresa pode até fechar. Em 2017, a revista The Economist publicou este artigo aqui. Esse artigo ficou muito famoso, tá? Esse artigo diz o seguinte, olha só: o recurso mais valioso do mundo hoje em dia não é mais o petróleo, são os dados. Isso aí acabou dando origem, esse artigo acabou dando origem a uma frase muito conhecida hoje em dia, né, que é: os dados são o novo petróleo. Esta frase saiu desse artigo aqui da Economist em 2017. Isso para ilustrar para você por que as aplicações de banco de dados têm o foco central delas é coletar dados para poder gerenciar a empresa, tomar decisões. Aí em 2019 a revista Forbes, né, então publicou um artigo baseado e disse, ó, os dados são o novo petróleo. Independentemente da aplicação, o foco da aplicação é nos dados. Bom, e o que são aplicações que lidam com diversos tipos de dados, pessoal? Vamos discutir o que é isso aqui. Eu tenho três grandes tipos de dados: dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. O que são dados estruturados, pessoal? Olha só, vamos circundar ele aqui. Os dados
estruturados são os que a gente costuma entender como dados, né? Você preenche uma ficha cadastral, você faz uma inscrição numa academia, você faz uma compra de um seguro de carro, um seguro de automóvel, você faz uma compra de um plano de saúde, um seguro de saúde. Você sempre vai preencher aquela ficha de coleta de dados, a ficha de matrícula, a ficha de cadastro. Esse tipo de dados são chamados de dados estruturados. Por quê, pessoal? Olha só, porque eles têm uma estrutura rígida. Os dados estruturados, eles foram projetados previamente. Alguém parou e pensou, olha, nós precisamos coletar os dados aqui para fazer o cadastro de uma determinada pessoa na empresa. Que informação, que dados eu preciso coletar para poder fazer o cadastro dessa pessoa? Então alguém pensou, alguém projetou isso anteriormente. Alguém pensou, olha, vamos ter que ter aqui um campo então para coletar o nome. Esse campo para coletar o nome tem que ter um formato bem definido. Vai ser um texto, vai ser um número, vai ser uma data. E aí esses tipos de dados, esses tipos de coleta de dados, a gente consegue transformar eles facilmente em tabelas. Por que eles foram, esses dados estruturados podem ser facilmente transformados em tabelas? Porque olha só, quando a gente cria um formulário de cadastro para coletar esse tipo de dado, a gente está já pensando em um formato que facilite o armazenamento, o uso e a geração de informação. Dados estruturados são dados com esse formato fixo, pensado para ser bem definido e para facilitar o armazenamento, o uso e a geração de informação. Um exemplo aqui foi isso daqui, ó. Eu cheguei e digitei no Google, ficha cadastral. A primeira que apareceu lá para mim, ficha cadastral de Interclínicas Brasil, um plano de saúde, né? Uma operadora de plano de saúde. Aqui o endereço. Então eu só digitei ficha cadastral no Google, aparecem centenas e centenas e centenas de exemplos de fichas cadastrais. Estas fichas são um exemplo claro de um tipo de dados que a gente chama de estruturado. Formato fixo, pensados e projetados previamente, e a gente consegue transformar eles facilmente em tabelas, porque eles são projetados, são formatados, são coletados com a finalidade de facilitar o armazenamento, uso e geração de informação. Agora, se o meu não tenho dado estruturado, que outros tipos de dados que eu posso ter? Bom, um outro tipo de dado aqui muito famoso são os dados não estruturados. Esses dados não estruturados, ao contrário dos estruturados, eles não têm estrutura nenhuma. É claro que internamente o arquivo tem uma estrutura, né? Um PDF, um documento PDF. Internamente o documento PDF, o arquivo do PDF em si, ele tem uma certa estrutura. Mas o documento, o texto, o que está lá dentro, não tem estrutura nenhuma. Então esses dados não estruturados, eles não têm estrutura. Eles são totalmente flexíveis, eles são variáveis, eles são imprevisíveis. Se eu baixar 200 PDF vão ser diferentes. Esses dados, justamente porque eles não têm estrutura nenhuma, não foram pensados previamente, não foram projetados previamente para facilitar o armazenamento, eles não conseguem ser armazenados facilmente em tabelas. Esses dados, a gente diz que eles estão no estado original, no estado bruto. E quais são alguns exemplos de dados não estruturados? Pessoal, aí é muita coisa. Posts do Twitch, posts do Instagram, posts do Facebook, do LinkedIn, qualquer daqueles posts de rede social são considerados dados não estruturados. Eu tenho ali muita coisa que a gente pode utilizar para tomar decisão empresarial. Arquivos, olha só, planilhas eletrônicas, arquivos de apresentação, arquivos de texto, arquivos PDF, streams de vídeos hoje em dia são considerados dados não estruturados, fotos, vídeos, um e-mail, um arquivo de áudio,
arquivos de mensagem de WhatsApp, Telegram, do Signal, a, aqueles dados que são coletados pelo Google. Todo esse tipo de dado são dados não estruturados. Não tem estrutura, eles vão sendo gerados no dia a dia pelas pessoas, eles não são projetados previamente para facilitar o armazenamento, são completamente imprevisíveis, são flexíveis. Eu posso ter o que eu quiser, mas são dados? Sim, são dados. E hoje em dia, esses dados não estruturados, na realidade, eles são o maior volume de dados que a gente tem. Muito mais do que os dados estruturados. Quando os bancos de dados surgiram na década de 60, 70, a gente praticamente só tinha como armazenar dados estruturados. Hoje em dia, não. A maior parte dos dados são dados não estruturados. Bom, e se eu tenho dado estruturado de um lado e dado não estruturado do outro lado, é claro que eu tenho que ter alguma coisa ali no meio. Essa coisa aqui no meio são os chamados dados semi-estruturados. O que são esses dados semi-estruturados? É alguma coisa que está entre o estruturado e o não estruturado. Então, os dados semi-estruturados, eles possuem uma certa estrutura interna, mas o conteúdo dele é flexível e varia caso a caso. Então, eles são nem totalmente estruturados, nem totalmente não estruturados. Os tipos de dados semi-estruturados mais comuns hoje em dia são o HTML, o XML, SGML, JSON, arquivos de LaTeX e outros. HTML vocês conhecem, a Hypertext Markup Language, é a linguagem de marcação que nos permite criar páginas web. Olha só, aqui ó, vou marcar aqui de amarelinho. Ó, aqui eu tenho, e amarelinho fica ruim, né? Vou marcar de preto então. Ó. Aqui eu tenho um exemplo de arquivo HTML. Esse arquivo HTML ele tem uma estrutura hierárquica. Olha só, ele começa aqui, ó. Eu abro o arquivo aqui, ó, HTML. Fecho ele aqui embaixo, barra HTML. Aqui eu tenho ó, um corpo, ó, barra body. Aqui eu fecho esse corpo, barra body. Então eu tenho uma estrutura dentro do arquivo. Mas o que eu escrever lá dentro é completamente variável. Não é obrigatório que todo arquivo HTML tenha um título, um subtítulo, um parágrafo. Não, o que está lá dentro é quem criou o arquivo que decide. Então, apesar de eu ter esta estrutura, o conteúdo varia caso a caso. O conteúdo é flexível. Por isso que ele é semi-estruturado. Outros exemplos aqui, ó, o XML. XML é o Extensible Markup Language. Olha aqui, ó, tá pequenininho aqui, mas a gente consegue ver. Vou marcar aqui de vermelhinho. Ó, isso aqui é coletando um dado de endereço. Dentro desse endereço, o que eu tenho aqui? Ó? CEP, cidade, bairro, serviço, o estado. Então, eu tenho diversas informações aqui dentro. Então, ó, eu tenho uma certa estrutura, mas essa estrutura é variável. Arquivos JSON, JavaScript Object Notation, também, ó, exemplo, ó, coletando endereço. Então, eu tenho endereço, CEP, cidade, bairro, estado. Esses arquivos são os chamados semi-estruturados. Então, voltando rapidamente aqui para a gente finalizar essa parte, a segunda característica em comum das aplicações de bancos de dados são que elas lidam com diversos tipos de dados, estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Agora falando um pouquinho sobre as abstrações. O que é a abstração? A gente já comentou um pouco sobre isso nas outras aulas. A abstração é a capacidade que a gente tem de focar no que é essencial e ignorar os detalhes internos ou secundários que eu não preciso no momento para eu poder utilizar alguma coisa. Acompanha comigo aqui, olha essa foto. Com certeza você bateu o olho aqui e você falou, bom, isto representa um carro. Isso é a funcionalidade de um carro. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho simplesmente aqui, olha, o volante, a marcha e os pedais. Freio aqui, acelerador
e embreagem. Isto daí é a interface de abstração de um carro. Quando eu estou dirigindo um carro, eu não estou preocupado em qual é o volume de gasolina que o bico injetor vai ter que jogar para dentro do motor para eu aumentar a velocidade quando eu piso no pedal do acelerador. Eu não estou preocupado em saber, quando eu viro o volante, se a roda de dentro está virando mais ou menos do que a roda de fora para o carro poder fazer a curva corretamente. Desculpa. Ah, quando eu estou dirigindo, eu não fico preocupado em saber como que, afinal de contas, funciona o mecanismo interno para eu poder frear o carro. Eu estou preocupado em saber utilizar a abstração que o carro me fornece. Se eu souber usar a abstração, eu sei usar o carro. Aqui eu tenho a ilustração da abstração do carro: volante, câmbio, pedal, marcha. Sabendo usar a abstração, eu ignoro os detalhes e eu aprendo a utilizar aquilo. Como é que isso aí se reflete nas aplicações de bancos de dados? Olha só, se eu estou utilizando uma aplicação, eu não quero saber onde que ela está gravando aqueles dados. Imagina, você está usando o seu internet phone aí, você está com o seu celular usando o seu internet banking. E aí você está preocupado em saber onde que o Bradesco armazena os dados? Se ele está armazenando em um servidor, em 2 servidores, como que ele está armazenando isso? Se aquilo ali está tendo backup, se não tem, se aquilo vai ser perdido, se não vai ser perdido. Sua preocupação não é essa. Sua preocupação não é com os detalhes. A sua preocupação é em utilizar a abstração que a aplicação está te fornecendo. Como as aplicações fornecem abstrações, eu não preciso me preocupar com detalhes internos. Esses detalhes são preocupações de outras pessoas. Do cara que administra o banco de dados, do administrador de sistemas, mas não são preocupações minhas. Um outro exemplo aqui, eu acho que eu já cheguei a comentar sobre esse exemplo aqui, ó, o Pix. O Pix, ele é uma abstração para uma transação financeira. Olha só, o que eu tinha antigamente de abstração para transação financeira? Eu tinha o DOC ou o TED. A transação financeira é uma entidade, existe. Qual era uma abstração para poder realizar uma transação financeira numa instituição financeira, num banco? Eu poderia realizar um DOC ou um TED. Só que para eu realizar o DOC ou o TED, eu tinha que saber o número do banco. Eu tinha que saber o número da agência. Eu tinha que saber aqui o número da conta bancária da pessoa. Eu tinha que saber o dígito verificador da conta, né? Dígito verificador da conta. Por fim, o valor que eu queria transferir. Essa aqui é uma abstração. Agora compara com o Pix. O Pix também é uma abstração para uma transação financeira. O que eu preciso saber no Pix? A chave e o valor. Então agora compara aqui. Como o valor tem nas duas, ó, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Olha a abstração que o Pix... O que eu preciso saber para eu poder fazer uma transação financeira via Pix? Somente uma coisa. E o DOC ou o TED, ó. 1, 2, 3, 4. Eu precisava saber 4 informações para fazer uma transação com DOC ou TED. E eu só preciso fazer uma para fazer uma com o Pix. Então, o mecanismo de abstração do Pix é um mecanismo muito melhor. Eu não preciso me preocupar com esses detalhes. Eu não preciso saber se o Bradesco é número 1, 2, 237, 159. Eu não preciso saber se o número da agência é 1214, 0032. Não preciso saber nada disso. Eu só preciso saber a chave Pix de quem está envolvido na transferência, nessa transação financeira. Então, como essa abstração é fundamental para a gente poder usar, para a gente poder ter facilidade para a interface ser amigável, as aplicações de bancos de dados são extremamente preocupadas em fornecer abstrações eficientes. Se eu forneço abstração eficiente, o sistema fica amigável, fica ser fácil de ser utilizado. Por fim, pessoal,
eu vou comentar um pouquinho sobre como que era a interação dos sistemas de banco, das aplicações e dos sistemas de banco de dados com os usuários. Olha só, antigamente, quando os sistemas começaram, somente as pessoas do famoso CPD, do Centro de Processamento de Dados, é que tinham acesso ao banco de dados, às aplicações de banco de dados. Tudo era feito em papel. Bom, você tinha o pessoal do atendimento da empresa, do dia a dia da empresa, trabalhando com formulários em papel. Tudo era no papel. Esses papéis eram enviados ao famoso CPD para serem processados. O CPD dava um jeito de entrar com esses dados em formulários no sistema. E qual era a saída? A saída era relatórios. Então, se eu tinha uma companhia X, eu fazia o cadastro de diversos clientes, mas eu fazia isso em papel. Esses papéis de cadastro, essas fichas de cadastro eram enviadas ao CPD, lá elas eram digitadas, ou existia algum procedimento para fazer com que essas fichas fossem colocadas dentro do banco de dados, e quando eu precisasse, eu solicitava um relatório ao CPD, olha, estou precisando de um relatório assim, assim, assado, para eu poder tomar uma decisão. Então, o CPD gerava um relatório. É óbvio que isso daí foi logo no começo, a coisa foi evoluindo, e depois, pessoal, eu saí de uma situação onde somente o pessoal do CPD tinha acesso ao banco de dados para uma situação onde todos os funcionários de dentro da empresa passaram a ter acesso às aplicações. As pessoas de fora da empresa não tinham acesso, tudo bem. Mas antes, somente quem era do CPD da empresa tinha acesso. Agora não, todo mundo da empresa que tiver um computador com acesso à rede, que tiver a sua aplicação, consegue trabalhar. Acho que vocês, os alunos hoje em dia são muito novos, eles não pegaram esse tempo aqui da carteira de poupança, não. Eu peguei esse tempo da carteira de poupança da década de 80. A gente tinha uma caderneta de poupança. A gente tinha um papel, a gente tinha uma caderneta mesmo. Isso aqui é um exemplo. A agência da Caixa Econômica do Estado de São Paulo era uma caderneta em papel que a gente tinha que ir ao banco, enfrentar a fila do caixa, para o caixa ter acesso à aplicação de financeira lá do banco. E a gente batia, enfrentava a fila do caixa e perguntava assim, olha só, qual é o meu saldo aí na poupança? O caixa tinha agora acesso, né, ao sistema, à aplicação do banco. Ele consultava o saldo da nossa caderneta de poupança, aí ele anotava na caderneta de poupança e entregava para a gente de volta. Hoje em dia eu saí desta situação aqui, que a gente tinha que enfrentar fila no banco para poder descobrir o saldo, para esta situação aqui, onde qualquer pessoa no mundo inteiro tem acesso às aplicações e os sistemas do banco. Então, hoje em dia, agora eu tenho acesso direto pelo público em geral, através da internet. Então, a evolução da interação com o usuário ocorreu assim antes. Somente o CPD tinha acesso, somente o CPD digitava dados, emitia relatórios, fazia isso em nome dos outros usuários da empresa. Depois, todo mundo da empresa que tivesse acesso à aplicação de banco de dados da empresa conseguia cadastrar dados, consultar dados, emitir relatórios por conta própria. Nessa época aqui, é esse o exemplo da caderneta, né? Os funcionários do banco têm acesso à aplicação do banco, mas a gente, o público externo, não tinha. Então, para a gente poder consultar o nosso saldo, a gente tinha que ir lá bater, enfrentar a fila e perguntar qual é o nosso saldo. E depois a gente saiu desta situação para esta, acesso público através da internet. Agora qualquer pessoa consegue utilizar uma aplicação de banco de dados através da internet. Isso me permitiu coisas como os caixas eletrônicos e, por exemplo, aqui eu tirei um print, né? Daquele cartão de saúde, né, do DataSUS, do banco de dados de saúde do governo. É óbvio que na passagem de cada
vamos chamar de nível, tá, de acesso e interação desse para o outro, foram tendo que ser criados mecanismos de segurança. Antes, quando só meia dúzia de funcionários lá no CPD tinham a autorização para poder acessar a aplicação, digitar dados, tirar relatórios, eu conseguia ter um controle muito maior sobre o que esses funcionários estavam fazendo. Depois que a interação com o usuário passou a ser geral dentro da empresa, para sair daqui para cá, os bancos de dados, os sistemas de gerenciamento, eles tiveram que evoluir muito nos seus mecanismos de segurança, tiveram que evoluir muito nos mecanismos de autenticação e de autorização. E mais ainda quando a interação passou a sair de dentro da empresa e passou a ser de acesso público geral através da internet. A preocupação com a segurança que então explodiu e foram criados diversos mecanismos de segurança para que a gente pudesse ter o acesso, para que a gente pudesse ter o benefício, a funcionalidade de modo seguro. Bom, era isso para essa aula aqui. Não se esqueça de fazer os exercícios, tá? Faça todos os exercícios que estão programados e a gente se vê na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar o nosso assunto. E, se eu não me engano, nossa próxima aula é sobre sistema de banco de dados. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos lá.